Para cá, vamos orar ao Senhor. Pai, obrigado, Senhor, por esse culto especial. Obrigado pela vida do Vinícius. Eu tenho certeza que o Senhor mais uma vez irá usá-lo, ó Pai. Fala conosco com a Tua palavra, ó Pai, nos exorte. Fale aquilo que nós precisamos, não aquilo que o nosso ego anseia, para que nós possamos ser instruídos para toda boa obra, em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor, igreja. A paz do Senhor, igreja. Aleluia. Livro de livro de Mateus. No seu capítulo 28. Glórias a Deus por mais uma oportunidade de estar na presença dEle, junto com os irmãos, para entregarmos um culto racional ao Senhor. Nós já louvamos, oramos, adoramos. Agora é hora do Senhor falar conosco através da sua palavra, amém? Amém, igreja? Amém. Aleluia. Livro de Mateus, só para vocês verem se vocês estão ligados mesmo. Marcão ali tá na fiação. Mateus 28, que diz assim: E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque o anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removendo a pedra da porta, e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, as suas vestes brancas como a neve. Versículo 4. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: Não tenhais medo, pois eu sei que buscai a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia. Amém? Só esses versículos. Curva sua cabeça, faça essa oração junto comigo. Deus, mais uma vez eu peço que o Teu Espírito Santo me guie, me conduza, me instrua, me ensine, me corrija. Pai, a palavra é Sua, a igreja é Sua, ó Deus. Eu não sou ninguém. Me coloco à Sua disposição, Senhor. Sei que o meu conhecimento é fraco, que o meu português é falho, mas eu sei, Senhor Pai amado, que pregando pelo poder do Teu Espírito Santo, pessoas serão convencidas pela Sua palavra, ó Deus. Então que o que saia, Senhor, dos meus lábios seja a Tua palavra direcionada pelo Teu Espírito Santo. Que eu diminua, Pai, que o Senhor cresça, ó Deus. Que eu diminua e que o Senhor cresça. Que eu diminua e que os céus estejam abertos nessa noite sobre a Bereana e Itaqual, Pai. É o que eu te peço e já glorifico o Teu santo nome por tudo que tens feito. Pois bem, irmãos, nós estamos diante de um texto muito conhecido de nossas vidas. Se você é cristão, com certeza você já ouviu, já leu o texto sobre a ressurreição de Cristo. Mas nessa noite, talvez eu leve para uma vertente um pouco diferente, sem fragmentar o tema. Nós estamos com os adolescentes com uma série. O nome da série é Os Encontros de Jesus. Nós já iremos para o 3º episódio já da série. No primeiro episódio eu ministrei uma palavra. E eu gostaria muito de ter ministrado essa que eu vou ministrar hoje. Mas a minha esposa me impediu de ministrar essa mensagem. Só que eu queria muito, o Espírito Santo queimou meu coração. A Luana tá dando risada ali porque ela sabe da história. Eu queria muito ministrar, compartilhar essa palavra com os irmãos. Por isso eu pedi no grupo dos adolescentes que a maioria estivesse aqui,
para que eles pudessem também ouvir e compartilhar essa palavra. Nossa série, como eu disse, é os encontros de Jesus. E tem sido uma série poderosa. Nós temos como propósito que os adolescentes conheçam mais Jesus, que eles tenham um encontro verdadeiro com Jesus. Porque quando uma pessoa se encontra com Jesus, essa pessoa nunca mais é a mesma. Então o nosso propósito real é que os adolescentes encontrem, sabe, tenham um encontro genuíno, e que esse encontro produza neles algo diferente, para que eles consigam passar na escola, em casa, na vizinhança, qualquer lugar que eles estiverem. Pregando debaixo desse tema, o dicionário Aurélio vai dizer que o encontro é a ação de encontrar-se com alguém ou com algo. Talvez seja um pouco básico isso, não seja tão profundo. Só que o encontro tem algumas vertentes, pastor. Pode ser um encontro amoroso entre dois casais, entre o namorado com a namorada, entre pretendentes, entre noivos. O encontro também pode ser um encontro social, quando pode ser um encontro entre uma reunião de serviço, encontro para ir em um show, um encontro para ir em um culto como esse. Pode ser um encontro social. Dentro desses encontros, há duas possibilidades. O encontro casual, quando, segundo o dicionário, acontece por sorte, por destino. Quando você se encontra com algo, ou por alguém por sorte ou por destino. Esses dias eu estava junto com a Kathleen no Davó, e o Thales não está aqui hoje. A gente foi almoçar no Davó esses dias, e quando a gente estava ali na fila, nós encontramos com o Thales. E a gente conhece o Thales, de congregar com o Thales, de ir para alguns eventos com o Thales. Porém, a gente nunca teve um tempo de qualidade com o Thales. Então, nós sentamos ali no Davó ali para almoçar. E o Thales começou a falar sobre a vida dele, sobre o emprego dele. E a gente pôde ver que o Thales é um menino do bem, é um menino trabalhador, um menino honesto, sabe? O coração encheu-se de alegria ao conhecer um pouco mais o Thales. Só que esse encontro não foi um encontro marcado, foi um encontro casual. Nós não sabíamos que o Thales estaria ali, mas ele estava, a gente se encontrou, conversou, almoçamos, e para a glória de Deus foi um encontro maravilhoso. Existe também um encontro marcado, quando os dois lados, duas pessoas sabem que tem um encontro, que tem um compromisso, que tem um horário, que tem um local e que precisam estar neste local para que o encontro aconteça. Que é o que acontece nessa noite. Nós temos cultos todas quinta-feira, o Engate a Quinta, às 8 horas. Então você já tem um encontro marcado aqui. E nessa noite, eu gostaria já de ousar dizer para você que esse encontro não foi um encontro para que você encontrasse com o Vinícius pregando. Esse encontro não foi um encontro para que você visse a pastora que louva muito bem, louvando. Mas esse encontro que você saiu da sua casa, do seu serviço, qualquer lugar que você estava, foi um encontro para encontrar-se com Jesus, para adorar Jesus. E eu ouso a dizer que esse encontro se concretizou, porque você saiu da sua casa e Jesus está aqui. Então o encontro está acontecendo. Lindo. Partindo dessa base, eu poderia aqui falar sobre vários encontros do Evangelho que o livro de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João fala. Tem muitos encontros. Eu poderia aqui falar sobre o encontro quando Jesus encontrou com os discípulos e falou: Pedro, para de pescar, agora você vai pescar almas. Mateus, para de cobrar impostos, agora você vai ser meu discípulo. Poderia falar sobre os encontros com os discípulos. Ou eu poderia falar da atitude de Zaqueu em subir uma figueira para ver Jesus. E vendo Jesus, Jesus se encontrou com Zaqueu dentro da casa. Poderia usar esse. Ou eu poderia usar a mensagem que eu ministrei para os adolescentes no primeiro episódio, quando a mulher samaritana vai até o poço de Jacó e lá encontra-se com Jesus. Ela pede água e Jesus fala: se eu te desse da água que eu tenho, você nunca mais teria sede. Poderia falar desses encontros,
Mas nessa noite o Espírito Santo de Deus me guia por encontros talvez não tão lindos, encontros não tão marcantes, que enchem os nossos olhos. A Bíblia vai dizer, no livro de Lucas, capítulo 7, a partir do seu versículo 11, Jesus está saindo de Cafarnaum, está indo em direção à cidade de Naim. A Bíblia fala que era um caminho um pouco longo. Junto com Jesus estão os 12 discípulos e uma grande multidão que acompanhava Jesus. Jesus então sai de Cafarnaum e toda a multidão vem acompanhando Jesus. Quando ele chega à porta da cidade de Naim, eles veem uma outra multidão, eles avistam uma outra multidão. Só que, colocando em paralelo, essa multidão era totalmente diferente da multidão que estava com Jesus. Porque a multidão que estava saindo da cidade de Naim era uma multidão que estava acompanhando um cortejo, um funeral. Ali estava uma viúva levando o seu filho para enterrar fora da cidade. Então temos duas multidões, Jesus com os discípulos felizes, cantando e alegres, e a outra multidão triste, com a mulher chorando porque o seu filho morreu. A Bíblia vai dizer que eles vão se encontrando, vão chegando mais próximo. E quando eles chegam mais próximo, Jesus avista aquela mulher. E a Bíblia vai dizer que Jesus tem íntima compaixão em ver aquela mulher sofrendo. Por quê? A Bíblia fala que ela é viúva. Se ela é viúva, ela já percorreu esse caminho por uma vez. Se ela é viúva, ela já fez esse cortejo por uma vez. Se ela é viúva, ela já teve a burocracia de liberar papel, de preparar o esquife, de preparar os músicos para cantarem no caminho, de preparar as carpideiras. Ela já tinha passado por isso por uma vez. Então na cabeça dela, ela está passando por isso outra vez. Só que agora ela não está levando o marido dela. Agora ela está levando o restinho que tinha da família dela, o filho. E quando eu falo de filho, eu posso ser um pouco mais preciso, porque hoje eu tenho um. E me colocando no lugar dela, eu imagino a dor que ela está sofrendo. Porque mesmo com o Benjamin tendo 3 anos, eu já imagino a faculdade que ele vai cursar. Mesmo ele tendo 3 anos, eu já imagino o casamento dele, a casa dele. Eu já imagino a adolescência dele. Eu já imagino até ele pregando aqui na igreja. Antigamente eu tinha um sonho. Meu sonho era pregar nos Gideões. Mal sabia tudo que tinha por trás, né? Inocente. Só que hoje o meu sonho já é outro. O meu sonho hoje, eu quero compartilhar com a igreja, é um dia eu pregar a palavra, o meu filho ouvir o Espírito Santo convencer ele, e ele aceitar Jesus enquanto eu estiver pregando a palavra. Se não for comigo, tudo bem, mas eu quero presenciar esse momento. Então essa mulher já passou por esse caminho. E agora ela não está levando só o filho, mas ela está levando consigo o sonho dela. Todos os planos que ela colocou nessa criança, ela está levando para enterrar. E posso ser mais profundo? As viúvas sofriam demais naquele tempo. Se ela está levando o único filho que ela tem e já levou o marido, ela estava condenada a mendigar. Ela não teria mais segurança, não teria mais recurso, não teria mais nada. A única família dela estava ali sendo enterrada. Só que Jesus vem na contramão dessa multidão que está triste e chorosa. E quando Jesus encontra-se com ela, ele fala: mulher, pare de chorar. Mas como pedir para alguém parar de chorar, sendo que o sonho dela está sendo prestes a ser enterrado? Sendo que a segurança, os recursos, todos os planos de uma vida estão prestes a ser enterrado. E às vezes Jesus pede algo para a gente que é intrigante. Às vezes Jesus vai pedir algo para nós que é fora da caixa, que não tem lógica. Jesus pede para essa mulher parar de chorar. E talvez nessa noite você veio para a igreja com um pedido de Jesus. E esse pedido tem te intrigado. Como Jesus pede para eu deixar isso?
Como Jesus pede para eu fazer isso? Como Jesus pede para eu aplicar nisso? Sendo que Ele não está vendo o meu sofrimento, a minha dor e tudo que eu estou passando. A Bíblia vai dizer que mesmo Jesus pedindo para ela para chorar, Ele tem uma base. Por quê? A Bíblia vai falar que o choro, ele pode durar a noite inteira, mas a alegria dela já estava com hora marcada para acontecer. Porque a Bíblia fala que o choro dura uma noite inteira, mas a alegria, ela vem ao amanhecer. Então Jesus liberou a palavra sabendo que Ele era a provisão do que ela precisava. Então Jesus liberou a palavra para você também, falando para você deixar, para você prosseguir, para você aplicar, para você parar de chorar, porque Ele já sabe o seu futuro e sabe o que vai acontecer. Só basta você acreditar e confiar. Meu Deus. Então Jesus está lá, pede para a mulher parar de chorar. E eu posso conjecturar aqui, igual a irmã Suzane falou, eu gosto de usar esse termo. Eu posso conjecturar, as duas multidões se encontram. E a multidão que está com a mulher fala: como ele pede para essa mulher parar de chorar? Como ele tem coragem de pedir isso? Ela enterrou o marido, agora está enterrando o filho, como ele pede? Aí eu posso conjecturar alguém que está na multidão de Jesus. A gente está vindo lá de Cafarnaum, e lá teve um centurião que pediu só uma palavra para o servo dele. Ele liberou a palavra e o servo desse centurião foi curado. O que ele não pode fazer também com o filho dessa mulher? Eu imagino as duas multidões conversando entre si, pastor, dialogando, e o cortejo continuando. A Bíblia vai dizer, Números capítulo 19, a partir do versículo 11, se não me falha a memória, que num funeral o judeu não poderia encostar no defunto de forma alguma, porque ele seria considerado impuro. Jesus está vendo a multidão vindo, ele entrando dentro da cidade, e a única forma que Jesus tem de parar aquele cortejo é tocando naquele esquife. Talvez nessa noite você venha disposto a enterrar os sonhos que Deus colocou na sua vida. Mas eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida nessa noite. Hoje Jesus toca a sua vida, e não só toca, Ele chacoalha você e manda te dizer: Ele não colocaria um sonho dentro de você a qual Ele não poderia realizar. Então somente confie e acredite, porque quem liberou a palavra é fiel para cumprir. Ele tocou aquele esquife, aquele caixão, Gabriel. E quando ele toca aquele esquife, ele libera a palavra para aquele jovem: jovem, a ti te digo, levanta-te. Como assim? Só isso? Simplesmente isso. Ele só liberou a palavra e a morte teve que entregar a vida para aquele jovem. Por quê? Porque o dono da vida estava falando: jovem, a ti te digo, levanta-te. Hoje é noite que bereanos vão sair daqui chacoalhando a poeira, se levantando e dizendo: Jesus liberou a palavra, Ele tocou em mim e disse para eu me levantar. Hoje é noite de crente se levantar, porque Jesus tem um encontro com você, com sua casa, com sua família, e tudo que estava morto, hoje Ele tem poder de trazer vida novamente. Está lá Jesus. Aí a Bíblia vai dizer, livro de João, capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 44. Tem um amigo de Jesus que está enfermo. As suas irmãs pedem que Jesus manda um mensageiro avisar para Jesus voltar, para ele talvez ser curado. O mensageiro chega até Jesus, fala: mestre, Lázaro está enfermo. Marta e Maria pediu para eu vir atrás de você, para que você voltasse, para ver se tem solução.
A Bíblia diz que Jesus libera a palavra. Essa enfermidade não é para a morte, mas sim para a glória do nome de Deus. A Bíblia vai dizer que Jesus continua a fazer o que está fazendo. Quando se passa alguns dias, Jesus decide voltar. Quando Jesus está perto de Betânia, onde Marta, Maria e Lázaro moravam, já faz 4 dias que Lázaro morreu. Marta, se não me falha, foi Marta ou foi Maria, pastor, que saiu correndo? Maria, eu confundo o nome das duas. Maria sai correndo e vai até a porta da cidade onde Jesus estava. E a Bíblia fala que ela encontrou-se com Jesus. E quando ela encontra-se com Jesus, ela libera a palavra: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Então Jesus começa a dialogar com ela, fala: o seu irmão há de ressuscitar. E ela fala: eu sei, nos tempos vão se ressurgir. Ele: não, o seu irmão há de ressuscitar. Então Jesus fica ali naquele lugar de encontro. Ela vai, chama a irmã dela. A irmã dela chega, e uma atitude dela, ela dobra-se aos pés de Jesus e começa a chorar. E ela repete a mesma fala da sua irmã: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. A Bíblia fala que Jesus fica também triste, ele se compadece do sofrimento daquela família. O versículo 35 diz que Jesus chorou. E após Jesus chorar, ele fala: onde está o sepulcro de Lázaro? Aí elas falam: para que os judeus que acompanhavam Marta e Maria, eles liberam praticamente a mesma palavra que as duas proferiram. Ele fala: se ele estivesse aqui, quando Lázaro estava enfermo, não teria acontecido isso. Ele curou cegos, curou coxos. Ele poderia também ter curado Lázaro. 3 falas de 3 pessoas diferentes, questionando que se Jesus estivesse no local, aquilo não teria acontecido. E aplicando para as nossas vidas. Às vezes nós queremos resolver as coisas com nossa mente, com o nosso braço, com a nossa força, com a nossa inteligência. Só que na maioria das vezes nós precisamos colocar Jesus no meio. Porque como elas falaram que se Jesus estivesse ali, o irmão delas não teriam morrido. É a mesma coisa que se nós colocarmos Jesus em nossas vidas, nós nos livraremos, nos pouparemos de muitas coisas ruins que podem acontecer com as nossas vidas. Não me atendo aqui. A Bíblia fala que ele pergunta: onde está o sepulcro? Eles direcionam Jesus até o sepulcro. Quando chega no sepulcro, Jesus fala: tirai a pedra. E uma das irmãs fala, dando desculpa: mas a cheira mal. Já faz 4 dias. Jesus só falou: tirai a pedra. O impossível, Jesus pode fazer. Mas tirar a pedra, nós podemos tirar. Nós colocamos às vezes obstáculo em nossas vidas, que poderia ser instrumento para glorificar o nome do Senhor. O obstáculo que Marta e Maria estão colocando para o milagre acontecer na vida de Lázaro é uma pedra que elas não querem tirar, porque já cheira mal e porque já faz 4 dias. Só que se você voltar lá no livro de Gênesis, capítulo 28, a Bíblia vai dizer que Jacó, depois de fugir do seu pai Isaac, vai fugir e no deserto vai começar a escurecer. Jacó pega 2 pedras e uma dessas pedras Jacó coloca a sua cabeça e usa essa pedra como travesseiro. A Bíblia vai dizer que Jacó teve um sono tão bom que ele teve uma visão do céu, uma escada que anjos subiam e anjos desciam. E quando Jacó acorda, ele pega aquela pedra que ele fez como travesseiro e ergue um altar ali.
derramando azeite. Então a pedra, que talvez seria o tropeço para Jacó, ele usou como travesseiro, usou como instrumento de descanso. A Bíblia vai dizer que um tal de Golias estava atormentando Israel porque era grande, porque era forte e porque era poderoso. Até simplesmente um jovem pequenino, franzino e fraco descer até o ribeiro, pegar 5 pedrinhas só, e colocando uma dessas pedrinhas na funda, girar e lançar. E de repente a pedra vira uma bala, derruba aquele gigante. Davi pega, corta a cabeça daquele gigante, e Israel prevalece para a glória do Senhor. Uma simples pedra se transformou em uma arma poderosa da mão de Davi. A Bíblia não, a história vai dizer que Michelangelo, ele se depara com um mármore enorme. Alguns escultores viram aquele mármore e tentaram esculpir alguma coisa e não conseguiram. Paulo, esse mármore é bruto, não sai nada. Então Michelangelo, depois de muito tempo, pega aquele mármore e em 3 anos ele vai fazer uma escultura chamada Davi. Essa escultura é a escultura que simboliza o ápice da carreira de Michelangelo. Então, o que para pessoas não era nada, era entulho, era lixo, Michelangelo fez uma obra de arte que é venerada até hoje. Jesus, após fazer uma pergunta para os discípulos, e Pedro ousar e responder brilhantemente, ele vai falar: Pedro, tu és Pedro, significa Petros, pedra pequena. Eu sou a pedra angular. Pedro, sobre essa pedra eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então o que era talvez nada para Jacó virou um travesseiro. O que era talvez pedrisco no meio do caminho virou uma arma para Davi. O que ninguém dava nada virou uma escultura para Michelangelo. Aquele que era grosso virou a pedra pequena que Jesus começou a sua igreja. E Marta e Maria estão com preguiça de pedir para que retirassem a pedra, para que o milagre acontecesse na vida de Lázaro. Talvez você já ouviu essa aplicação, mas eu quero repetir. A pedra quem tem que tirar somos nós, porque o milagre quem faz é Jesus. A pedra quem tem que tirar do nosso caminho somos nós, mas o milagre quem faz é Jesus. Eles tiram a pedra e Jesus libera a palavra: Lázaro, venha para fora. A ciência diz que com 4 dias o morto já entrou em estado de decomposição. Ele já começa a sua barriga inchar, seu abdômen inchar, já não tem mais cor, não tem mais órgão que funciona, não tem nada. Só que quando Jesus libera a palavra: Lázaro, venha para fora, eu imagino a morte perdendo poder contra a vida de Lázaro. Eu imagino, pastor, o coração começando a bombear sangue de novo, as células revivendo, o cérebro começando a dar movimentação para as pernas e para os braços, o pulmão enchendo de ar, Lázaro mesmo todo enfaixado, todo cheio de pano, ele começa a sair para fora. Por quê? Porque quem liberou a palavra foi Jesus, e a palavra era o quê? Palavra de vida. Lázaro, venha para fora. Não importa se é 3, se é 4 dias que está morto, quando Jesus libera a palavra, o sobrenatural tem que acontecer. Deixa eu correr. A irmã Maria falou que a gente terminaria o culto do horário. A Bíblia vai falar agora no texto que nós lemos, um pouco antes. Jesus percorre a via dolorosa, sofre o açoite, sobe o Gólgota, a coroa de espinho é colocada sobre a sua cabeça,
as pessoas xingam, esbofeteiam ele, cospem na cara dele. Uma vara é atravessada em seu lado. Ele pede água, lhe dão vinagre. Tudo para que a profecia se cumprisse. Aí a Bíblia vai falar que Jesus, em suas últimas palavras, fala: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? E depois dele proferir essas palavras, a Bíblia fala que ele expira, que ele perde a vida. Mateus vai dizer que a terra se escurece, o véu do tempo se rasga, há um terremoto. Jesus morreu. Ali a esperança tinha acabado com seus discípulos. A Bíblia vai falar que vem um sábado. A notícia que Judas se matou vem. Pedro está desolado dentro da casa dos discípulos porque negou Jesus. Quando de repente no domingo de manhã, aquelas mulheres vão atrás do corpo de Jesus, para que pudesse cuidar do corpo. Quando elas estão chegando perto do túmulo, a pedra que não quiseram tirar do túmulo de Lázaro já está arrancada. Um anjo começa a conversar com elas. Mulher, por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Por que você está procurando entre os mortos aquele que vive? Repara comigo, na primeira história, Jesus vai ao encontro de um morto. Na segunda história, Jesus vai ao encontro de outro morto. Nessa terceira história, a morte veio ao encontro de Jesus. Ele entregou o seu corpo, cumpriu a profecia, fez tudo. E olha que interessante, que as religiões dizem: Buda, para muitos, é considerado um Deus. Só que Buda morreu. E até hoje não ressuscitou. Maomé, considerado outro Deus, morreu. E até hoje não ressuscitou. Vou falar nossa porque não. A Senhora de Aparecida morreu também. E até hoje não ressuscitou. Tem outro aqui, Padre Cícero, Aristóteles, Allan Kardec, Alexandre o Grande, Mahatma Gandhi, todos considerados pessoas influentes em suas religiões, morreram. Passou um dia, 3 dias, passou séculos, e até hoje nenhum deles ressuscitaram. Mas o nosso Jesus Cristo passou a sexta, passou o sábado, e no domingo de manhã, quando aquelas mulheres foram ao encontro dele, ele já não estava mais lá para ser encontrado, porque o nosso mestre tinha ressuscitado e vive até hoje, e decidiu encontrar-se conosco nessa noite para dizer que você pode até enterrar os seus sonhos, pode até tentar enterrar os seus sonhos, pode até tentar colocar uma pedra para que não ressuscite os seus projetos, mas Ele tem o poder da vida para ressuscitar tudo aquilo que está perdido na sua vida, tudo aquilo que você achou que perdeu, tudo aquilo que você achou que não é seu, que não merece, que não é digno, que não é para você. Hoje Jesus se encontra e diz: se você quiser, eu também quero. Eu tenho poder para isso aí. Eu tenho poder para ressuscitar. Eu tenho poder para vencer a morte. Eu sou o dono da vida. E aquilo que você pensa que morreu, que não tem mais esperança, eu sou Jesus que se encontro com você nessa noite e digo: há esperança ainda. Passei uns minutos.
Coloque-se de pé e eu já termino. Falar sobre os encontros de Jesus é lindo, mas tem um encontro que ainda não aconteceu e que toda a noiva de Cristo precisa anelar por esse encontro. Abra sua Bíblia aí comigo, no livro de 1 Tessalonicenses. Capítulo 4. A partir do verso 16. Que diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com trombetas de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens. Olha que lindo. A encontrar o Senhor nos ares. A encontrar com Jesus Cristo nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. A encontrar-se com Jesus. Nós podemos buscar qualquer tipo de encontro, seja relacionamento entre amigos, social, empresarial, qualquer tipo de encontros. Mas esse encontro de Tessalonicenses, ele tem que ser o encontro mais aguardado pela sua vida. Ele tem que ser o encontro mais anelado, mais buscado. Ele precisa ser o encontro que você mais deseja. Ele precisa ser o encontro que você mais anseie. Precisa ser o encontro que você tenha mais sede. Encontrar-se com Jesus. Porque Ele virá para buscar a sua igreja. E os que estiverem prontos se encontrarão com Ele nas nuvens. Amém? Se você recebe essa palavra, dê uma linda salva de palmas para Cristo.